Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar de cabeça no mundo do mindset hoje, com o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. E aí, pessoal, tudo pronto para a gente desvendar os segredos da mente e entender como é que as nossas crenças, elas moldam, né, as nossas conquistas. Isso aí. A Carol Dweck, ela explora a influência do mindset em várias áreas da vida, tipo, desde os relacionamentos até a carreira profissional. E o legal é que ela não fica só na teoria. Ela traz exemplos práticos e histórias inspiradoras de pessoas que transformaram suas vidas, ao mudarem, né, sua forma de pensar. Tipo, ela dá pra gente um mapa da mente, mostrando os caminhos, né, para alcançar o sucesso e a realização pessoal. Verdade. Mas antes da gente começar a desbravar esse mapa, queria te ouvir. O que te fisgou nesse livro? Teve algum ponto específico que te chamou a atenção? Olha, o que me impactou logo de cara foi a diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. É a base, né, de tudo. A Dweck explica que quem tem um mindset fixo acredita que as habilidades são inatas, imutáveis. Tipo, como se tivesse um limite, sabe, para poder alcançar. Ah, entendi. Já quem tem um mindset de crescimento acredita no poder do esforço, da dedicação para desenvolver suas capacidades. É como se enxergassem, tipo, um horizonte infinito de possibilidades, né. E Isso. por falar em possibilidades, você lembra aqueles exemplos das crianças que adoravam desafios, tipo quebra-cabeças complexos? Elas não se frustravam. Pelo contrário, encaravam como oportunidades de aprendizado. Sim, exatamente. Elas já tinham, tipo, internalizado a ideia de que a inteligência ela não é um dom, mas algo que se constrói com esforço e persistência. O erro para elas era só parte do processo, sabe, de desenvolvimento. Faz sentido. Lendo o livro, me peguei pensando em como um mindset fixo me atrapalhou em alguns momentos da vida. Me lembro da época em que eu estava aprendendo a tocar violão. Batia aquela frustração quando eu não conseguia tirar um solo difícil. Acabava desistindo, pensando, não levo jeito para música. Essa é uma armadilha comum, né? A gente se deixa levar pelo medo do fracasso e acaba se limitando. Mas a Dweck mostra pra gente que a gente pode romper com esse ciclo vicioso ao adotarmos o mindset de crescimento. Aliás, você lembra do exemplo da Nadia Salerno Sonnenberg, a violinista que estreou aos 10 anos de idade. Sim, uma história incrível. Mesmo sendo considerada um prodígio, ela sempre se dedicou com afinco aos estudos e à prática. Para ela, o talento natural era só o ponto de partida. Exato. O que a levou ao topo foi a disciplina, a perseverança e a busca constante, né, pela excelência. É a prova de que o esforço e a dedicação podem nos levar muito mais longe do que o talento inato. E o mais interessante é que o impacto do mindset não se limita só aos estudos ou à carreira. Ele influencia profundamente nossos relacionamentos. A Dweck usa o exemplo da Brenda e do Jack, um casal que vivia brigando por causa de mal-entendidos. Lembra bem desse caso. A Brenda, por ter um mindset fixo, tentava esconder o sucesso profissional para não parecer arrogante, enquanto o Jack, sem entender as intenções dela, se sentia ignorado. No fundo, era a falta de comunicação e a insegurança gerada pelo mindset fixo que estavam criando, né, conflitos na relação. Essa dinâmica pode acontecer em qualquer relacionamento, né? Seja com amigos, familiares ou parceiros amorosos. Quando a gente se prende ao mindset fixo, a gente tende a se comparar, a julgar e a se sentir ameaçado pelo sucesso do outro. É como se a gente estivesse constantemente competindo, em vez de construir uma parceria. Mas quando a gente adota um mindset de crescimento, a gente passa a celebrar as conquistas do outro, a aprender com as diferenças e a se apoiar mutuamente na busca pelo desenvolvimento. E por falar em desenvolvimento, um dos pontos que mais me chamou a atenção no livro foi a influência do mindset na criação, né, dos filhos. Verdade. A Dweck destaca como o mindset dos pais pode ter um impacto gigantesco no desenvolvimento das crianças, né? Lembra da história da Elizabeth, que ficou arrasada após a primeira competição de ginástica. Em vez de consolar com frases vazias, o pai ajudou ela a entender os erros e a se preparar para a próxima competição. É isso aí. Ele focou no processo de aprendizado, incentivando a filha a desenvolver resiliência e a buscar a superação. Em vez de elogiar só o resultado, ele elogiou o esforço e as estratégias que ela usou. É uma lição valiosa para todos os pais, né, e educadores. E Elizabeth, com o apoio do pai e com mentalidade de crescimento, se dedicou aos treinos com mais afinco. E na competição seguinte, conquistou 5 medalhas. Imagina o impacto positivo que essa experiência teve na autoestima e na confiança dela. Nossa, com certeza. É a prova de que o mindset de crescimento pode transformar a forma como a gente encara os desafios e nos impulsionar a alcançar resultados extraordinários. Mas e quando os pais, professores ou até técnicos esportivos, eles caem na armadilha do mindset fixo? Quais as consequências? Acho que essa é uma ótima pergunta para a gente discutir na próxima parte do nosso mergulho. Tá. Perfeito. Vamos explorar esse lado da moeda e entender como o mindset fixo pode impactar negativamente, né, o desenvolvimento das pessoas. Então, pessoal, preparem seus cafés e voltem logo para a segunda parte do The Deep Dive. De volta ao The Deep Dive, prontos para desvendar o lado obscuro da força, digo, do mindset.
preparadíssima. Yeah. E com café, gostoso. A pergunta que ficou no ar. O que acontece quando pais, professores ou até líderes empresariais, caem na armadilha do mindset fixo? A Dweck, ela compara líderes com mindsets opostos, né? E os resultados, são gritantes. De um lado, a gente tem figuras como Jack Welch, ex-CEO da GE, que incentivava o aprendizado, o feedback honesto, a busca por soluções inovadoras. Ele era um defensor ferrenho do desenvolvimento dos funcionários, né? Acreditava que investir nas pessoas era a chave para o sucesso da empresa. É isso aí. Enquanto isso, do outro lado do espectro, a gente tem o Al Dunlap, conhecido pela gestão implacável, focada em resultados imediatos. Ele criou um ambiente de medo, de competição. Os funcionários se sentiam pressionados a provar seu valor a todo custo. Nossa! Lembro da história do Dunlap criticando o programa de desenvolvimento de liderança da empresa. E dizia que era perda de tempo e dinheiro. Investir em pessoas que, já deveriam saber tudo. Que postura retrógrada, né? Totalmente. Essa arrogância, essa inflexibilidade são típicas do mindset fixo. No caso do Dunlap, essa mentalidade teve consequências, desastrosas. A busca desenfreada por lucros a curto prazo, aliada à cultura do medo, levou a uma série de escândalos. E é derrocada, da companhia. É como se ele estivesse cego para os próprios erros e para as necessidades de desenvolvimento da equipe. É um exemplo extremo, mas serve de alerta, né? A gente vê que o mindset fixo pode contaminar a cultura de uma empresa e levar a resultados desastrosos. Mas, já entendemos o problema. Como escapar dessa armadilha. A Dweck dá algum caminho das pedras. Sim. Ela nos convida a fazer uma autoanálise sincera. E identificar os momentos em que o mindset fixo se manifesta com mais força. Pode ser, uma crítica do chefe, uma nota baixa na faculdade, ou até aquela comparação com um amigo que parece ter mais sucesso que a gente. É como se acendesse um alerta vermelho. Atenção, mindset fixo à vista. E aí? O que a gente faz? Corre o abraço. Respira fundo. E observa. A chave é não se deixar levar pelas emoções negativas. A Dweck ensina a gente a reconhecer os pensamentos e comportamentos, típicos do mindset fixo, como, por exemplo, a autocrítica excessiva, a culpabilização dos outros, a vontade de desistir diante dos obstáculos. Você lembra da história do estudante que, por engano, copiou do quadro problemas matemáticos, famosos, insolúveis, achando que era o dever de casa. Coitado, imagina a frustração. Mas o que isso tem a ver com mindset fixo? O medo do fracasso impediu ele de questionar a dificuldade dos problemas, de buscar ajuda. Ele se isolou na luta dele, preso à crença de que ele deveria ser capaz de resolver tudo sozinho. É como se a gente criasse um escudo para se proteger da crítica. Mas esse escudo nem impede a gente de aprender e de crescer. Entendi. É como se o mindset fixo nos colocasse numa prisão mental, nos impedindo de enxergar as possibilidades, de buscar ajuda quando a gente precisa. Como a gente escapa dessa prisão? Tem uma chave mágica. Olha, a Dweck propõe uma ferramenta bem interessante. A criação de uma persona com mindset de crescimento. É tipo um alter ego, uma versão nossa, mais confiante, resiliente e aberta ao aprendizado. Tipo um super-herói interior, pronto para nos ajudar a enfrentar os desafios, com mais coragem e sabedoria. Adorei a ideia. E como a gente coloca essa persona em ação? A Dweck sugere que a gente escolha um nome para ela, visualize as características e imagine como ela reagiria em situações desafiadoras. É um exercício de imaginação, mas com um propósito, bem claro, nos inspirar a agir de forma mais construtiva. Faz todo sentido. Se a gente se visualizar agindo com coragem e resiliência, a gente aumenta as chances de agir dessa forma na vida real. A Dweck cita exemplos de pessoas que encarnam essa persona de mindset de crescimento. Com certeza. Lembro do Lou Gerstner, que assumiu o comando da IBM em crise e conseguiu reverter a situação. Ele não tinha experiência no ramo de computadores, mas ele era um líder visionário, cercado de pessoas talentosas, que incentivava a inovação e buscava aprender continuamente. É um exemplo inspirador de como o mindset de crescimento pode nos levar a realizar coisas extraordinárias, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Mas na prática, como a gente coloca essa mudança de mindset no dia a dia, a gente tem que sair por aí vestindo uma capa de super-herói. Deixa a capa para os filmes. A Dweck ela dá dicas mais práticas, uma delas é definir metas desafiadoras mais realistas, que tirem a gente da zona de conforto. É importante quebrar grandes objetivos em pequenas etapas, para a gente poder celebrar cada conquista e manter a motivação. Tipo um alpinista que escala o Everest passo a passo, celebrando cada metro conquistado. Mas e quando a preguiça bate? A procrastinação das caras. O que a gente faz? Aí entra a técnica dos 5 minutos. Se você está adiando uma tarefa, se comprometa a dedicar só 5 minutos a ela. Muitas vezes esse pequeno empurrãozinho já é o suficiente para quebrar a inércia e entrar em ação. Interessante. Em vez de focar na imensidão da tarefa, a gente se concentra em dar o primeiro passo. E muitas vezes esse primeiro passo já destrava o processo. Mas quando a gente tropeça, comete erros. Como lidar com os inevitáveis fracassos da vida. A Dweck lembra a gente que os erros eles são oportunidades de aprendizado. Em vez de a gente se culpar ou de desistir, a gente deve encarar como um feedback valioso.
para a gente ajustar a rota e seguir em frente. Essa é uma lição importante, né? A gente precisa se libertar da tirania da perfeição e entender que os erros fazem parte do processo, né, de aprendizado. Mas, ok, já falamos bastante sobre o mindset individual. Como essa mentalidade se aplica às relações com outras pessoas? A Dweck argumenta que o mindset de crescimento pode nos tornar mais empáticos, compreensivos e encorajadores. Em vez de julgar ou de criticar, a gente passa a entender que cada pessoa tem sua própria jornada, né? Seus próprios desafios e suas próprias potencialidades. Lembra da história da professora que tratava todos os alunos com o mesmo respeito, atenção, independente do nível de habilidade. Ela acreditava no potencial de cada um e os incentivava a se esforçar, né, para alcançar seus objetivos. Exatamente. Ela criava um ambiente de aprendizado positivo, estimulante, onde todos se sentiam motivados a crescer. E essa é a beleza do mindset de Gatiminanto. Ele não se limita só às nossas conquistas individuais, mas também nos ajuda a construir relações mais saudáveis, né, e construtivas. Que legal. É como se o mindset de crescimento fosse um superpoder, que permite a gente transformar não só a nossa própria vida, mas também o mundo ao nosso redor. E essa jornada de transformação continua, né, na parte final do nosso The Deep Dive. A gente vai explorar a relação entre o talento natural e o mindset de crescimento. Será que o talento é um dom divino? Ou será que ele pode ser desenvolvido? E essa é uma pergunta que rende, hein? Mal posso esperar para desvendar esse mistério. Pessoal, voltem já para a última parte do nosso mergulho. De volta para a última parte do nosso mergulho no mindset. Chegou a hora, né? De desvendar um mistério que ficou no ar. Talento natural. Será que é um dom divino? Ou algo que se desenvolve? E aí, pessoal? Ansiosos para a gente desvendar esse enigma, a Dweck ela mergulha fundo nessa questão e mostra que o talento natural ele pode até dar um empurrãozinho, mas ele não define o nosso destino. O que realmente importa é como a gente lida com ele. Então quer dizer que não adianta, tipo, nascer com uma predisposição para música, por exemplo. Senão vai ter dedicação, né? E esforço para desenvolver esse talento. Exato. Lembra da história do Billy Beane, o jogador de beisebol que era considerado um talento nato. Mas ele não tinha a mentalidade de um campeão. Ele se acomodou com o rótulo de talentoso e não desenvolveu a disciplina, a resiliência necessárias para alcançar o sucesso. Enquanto isso, Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, se dedicava aos treinos com uma intensidade absurda. Ele não se contentava em ser só talentoso, ele queria ser o melhor. E essa diferença de mindset fez toda a diferença. Jordan transformou o talento natural dele em excelência, através de muito esforço, dedicação, uma busca incansável pela superação. Ele encarnava um mindset de crescimento na essência. E a Dweck não se limita aos exemplos, né, do esporte, ela também cita a história da Wilma Rudolph, que superou uma paralisia infantil na perna, para se tornar a mulher mais rápida do mundo. A história da Wilma, nossa, é de arrepiar. Ela mostra pra gente que o talento natural pode até ser um ponto de partida. Mas o que nos impulsiona a realizar coisas extraordinárias é a paixão, a disciplina, a persistência e, principalmente, a crença na nossa capacidade de crescer, de evoluir. Então, basicamente, o talento natural sem um mindset de crescimento é como uma semente plantada em solo infértil. Ela até pode germinar, mas nunca vai florescer. Dá frutos. Perfeito, é uma ótima analogia. E essa mentalidade de crescimento, ela não se aplica só aos esportes, né? Ou a grandes feitos. Ela pode transformar qualquer área da nossa vida. Verdade. Lembro da história do Lou Gerstner, que assumiu o comando da IBM em crise. E mesmo sem experiência no ramo de computadores, ele conseguiu reverter a situação. Ele tinha a visão e a mentalidade de crescimento para conduzir a empresa de volta ao topo. E ele não fez isso sozinho. Ele se cercou de pessoas talentosas, incentivou a inovação e se dedicou a aprender tudo o que ele podia sobre negócio. Ele sabia que o sucesso dependia de um trabalho em equipe e que cada pessoa tinha algo valioso a contribuir. É um exemplo, tipo, inspirador de liderança. Ele não se via como um gênio solitário, mas como um maestro conduzindo uma orquestra talentosa. Mas será que essa mentalidade colaborativa se aplica a qualquer tipo de empresa? E quando a cultura é mais competitiva, focar em resultados individuais. Aí que mora o perigo. A Dweck cita o exemplo da Enron, uma empresa que era vista como modelo de sucesso, mas que acabou afundando em escândalos financeiros. A cultura da Enron era baseada tipo na arrogância, no egoísmo. Os líderes se viam como gênios infalíveis e os funcionários eram tratados como meros peões. Nossa, e essa cultura tóxica, somada a uma série de decisões equivocadas, levou a empresa à falência, prejudicando milhares de pessoas. É a prova de que o sucesso sustentável ele depende de uma cultura de crescimento, onde a humildade, a colaboração e o aprendizado contínuo são valorizados. É isso aí. Uma empresa com um mindset fixo, ela pode até ter sucesso no curto prazo. Mas, a longo prazo, a falta de flexibilidade, de abertura para o aprendizado, da valorização das pessoas,
acaba levando à estagnação e ao declínio. Puxa vida, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho profundo no mundo do mindset. É realmente fascinante como as nossas crenças elas podem moldar as nossas vidas, influenciando desde as nossas conquistas individuais, até a forma como a gente se relaciona com o mundo. E o mais importante é que a gente pode escolher, né, qual mindset a gente quer cultivar. A gente pode se libertar das amarras do mindset fixo e abraçar um mindset de crescimento, abrindo caminho para uma vida mais plena, repleta de aprendizado, realizações e conexões, né, significativas. É verdade. E agora, depois da gente desvendar os segredos do mindset, chegou a hora de colocar em prática tudo que a gente aprendeu. A Dweck nos convida a escolher uma área da nossa vida que a gente quer transformar e aplicar os princípios do mindset de crescimento. Isso aí. Pode ser um novo projeto profissional, um relacionamento que precisa de cuidados, ou até mesmo um desafio pessoal que a gente está adiando, por medo do fracasso. O importante é definir metas claras, traçar um plano de ação e se comprometer com a jornada, né, do crescimento. Lembrando que a mudança de mindset ela é um processo gradual, que exige paciência, persistência e autocompaixão. Não existe fórmula mágica, mas com esforço, dedicação e a mentalidade certa, a gente pode alcançar resultados incríveis e construir uma vida mais plena, né, mais significativa. E para a gente finalizar com chave de ouro, deixo uma pergunta para vocês, nossos ouvintes. Se vocês pudessem escolher uma área da vida de vocês para transformar com um mindset de crescimento, qual seria e por quê? Reflita sobre essa questão e comecem a traçar o seu próprio caminho, né, de sucesso. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo do mindset. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem e que se sintam inspirados a buscar o seu próprio potencial de crescimento. Até a próxima!